vou ser muito mais rápido. Pronto. Vamos lá, tá chegando. Deixa eu só separar aqui pra gente começar. Isso. Deixa eu só ver uma coisa aqui rapidinho, acho que não dá. Bom, galera, você que está acompanhando aí rapidinho. Vamos começar. Né? Bom, galera, salve a todos, salve ogros e princesas. Eu, professor Elton Santos, do canal Ogro Web TV 082 aqui no TikTok. Espero que vocês estejam conseguindo me ouvir. Eu vou chegar aqui com vocês para a gente poder discutir uma coisa muito simples, que é como elaborar o seu currículo ao longo dessa aula de hoje. Ao longo dessa aula de hoje, nós teremos aí uns 20 minutinhos de aula para que você possa aprender como preparar o seu currículo, tá bom? Se está tudo ok o áudio aí, vamos dizendo que está ok, para que a gente possa ter uma aula como preparar o seu currículo. Vamos lá. Para a gente entender melhor como preparar o seu currículo, eu dividi aqui no quadro texto, qualidade, experiência, informações e feedback. Texto, qualidade, experiência, informações e feedback. E aí você vai perceber por que tudo isso que eu estou falando. Quando eu for falar de texto, né, você escreve bem o seu currículo hoje? Você consegue escrever bem o seu currículo? Né? Você consegue colocar as informações do pedido que o seu currículo precisa? Você consegue fazer de uma maneira coerente? Ou você simplesmente sai vomitando um monte de informações lá e deixa que o examinador, deixa que o RH receba essa informação? Então, quando a gente fala de texto, atenção muitas vezes à forma como se escreve, ou melhor, como se confecciona esse currículo. A forma com que eu escrevo, a forma com que eu confecciono esse currículo, vai dizer muitas vezes o que é que o mercado pode esperar de mim. É muito comum a gente chegar agora aqui e dizer, vou colocar todos os dados pessoais no cabeçalho do currículo, lá na introdução. Existem modelos da Microsoft Word para que você possa pegar. E eu não recomendo, eu recomendo que você observe, claro, fique conosco aqui, porque nas próximas aulas vai sair já com o currículo pronto para que você possa atender. Então, como é que se escreve isso? Parte superior, cabeçalho, eu vou colocar muitas vezes os dados. Eu preciso colocar, por exemplo, números de documento no currículo? Não. Eu preciso colocar nesse currículo também informações de cunho pessoal, muitas vezes informações que serão tratadas na entrevista. E dá a dica, tá? Para quem coloca ali casado, sem dependentes ou com dependentes, isso é tratado na entrevista, é tratado no processo de recrutamento. Então, atenção imediata à forma como se escreve. Eu sempre abro colocando o meu nome por completo, e aí entra nos dados pessoais. Nesses dados pessoais, atenção, não se coloca diretamente número de documento, não se coloca endereço por completo, uma vez que a comunicação não será feita por meio de correio, telégrafo ou nenhum tipo de emissão de carta. Então não há uma necessidade de eu colocar diretamente meu endereço no currículo. Quase sempre as comunicações feitas pelo RH das empresas, ele é feito diretamente por forma virtual ou até mesmo por mensagem, torpedo, ligação. Não há uma comunicação formal por meio de carta. Então logo o teu endereço não tem muita necessidade ou necessidade alguma. Segundo ponto que a gente coloca aqui sobre a forma de escrever. Atenção nessa forma de escrever também, para você não sair colocando somente os arrobas. Eu vejo muitos alunos colocando assim, eu posso colocar o meu arroba é OgroWebTV, @OgroWebTV, você me encontra em todas as redes sociais. Então vai preparar, coloca um e-mail, tenha de preferência na tua forma de ser buscado, de ser achado nas redes sociais, tenha de preferência ali um e-mail que você possa
posso dizer, não, esse e-mail aqui é mais corporativo. Eu tenho e-mail pessoal, tenho e-mail de contas, claro, das contas de jogos, das contas mais informais. Vou abrir só aqui para ficar mais tranquilo, mais confortável conversar com vocês. Tenho e-mail de jogos, claro, mas eu procuro utilizar diretamente um e-mail corporativo. Então vai ter um e-mail corporativo com o nome, mais o meu provedor e a natureza corporativa. Então evite, por exemplo, as meninas colocar lá, como a gente vai ver no Nordeste, colocar Patizinha debochada, Biazinha do arroz. O segundo ponto é a qualidade. Atenção, tá? A qualidade dos currículos que a gente vê por aí hoje. A gente vê muito currículo por aí, e eu sou defensor que o currículo deixe de ser utilizado, nós passemos a utilizar o portfólio. Eu, enquanto educador e produtor de conteúdo digital, infoprodutos digitais, eu vou usar o meu portfólio. O que é isso? Eu tenho sempre no meu computador um conjunto com 10, 15, 20 artes de aulas que eu participei, palestras que eu dei, artigos que eu escrevi, para que o meu empregador possa ter essa qualidade, para que ele possa saber o que está acontecendo. Mas a gente não está falando de portfólio, a gente está falando de currículo. Então vamos lá. Na hora de produzir currículo, a qualidade, né? Espaçamento, fonte, existem modelos no Word de gestão de forma gratuita, basta apenas você baixar. Mas o que acontece? A pessoa quer fazer um carnaval, quase um trabalho no Word Art, né? Lembra daqueles trabalhos escolares que a gente mandava logo no surgimento dos computadores, quando os computadores chegaram às nossas casas? Era aquela capa, trabalho de... Então, o que é que um empregador quer? O que é que um revisor quer? O que é que um recrutador quer ver? Ele quer ver um currículo clean, limpo, direto, bem escrito, bem espaçado, com boa informação e, acima de tudo, atraente. Tá? Eu sou professor de comunicação digital no ensino médio e de cultura maker e cultura digital também no ensino médio. A gente começa a ver isso. Então, na qualidade, seja clean, seja organizado e atraente. O currículo acadêmico, que é o que nós usamos, a gente sempre coloca assim, né? Professor especialista, está até na minha bata aqui, professor especialista, e vai dizendo que você é. Você coloca a titulação, aí coloca, além da titulação, os trabalhos, os artigos, o que escreveu, onde deu aula, aí vai para o campo das experiências e por aí você vai escorrendo. Mas você que quer um currículo para entrar no chamado mercado de trabalho, esse mercado regular, eu recomendo que você coloque depois lá no campo das informações pessoais, você vai colocar o teu campo de formação. Se você tem ensino fundamental completo, coloca. Se você tem ensino fundamental incompleto, coloca. Coloque o seu nível máximo de escolaridade nesse currículo. Evita colocar, por exemplo, informações mentirosas, porque isso acaba deixando você em maus lençóis da entrevista. Já aconteceu comigo, por exemplo, a gente está lá conversando com um professor. Ele disse que dava aula num determinado idioma, não vou dizer o que foi, tá? Eu sou professor de língua inglesa, e esse meu colega disse que dava aulas em inglês e francês. Só que aí, eu não falo fluentemente, mas eu falo francês. E perguntei se a gente poderia continuar a conversa em francês, e o cara travou. Então, diz só até onde você chegou, seja honesto, economize o seu tempo, não queira criar uma fantasia na cabeça do entrevistador, que você não vai lograr êxito, tá bom? Isso é muito, muito importante. Inclusive no meio da educação acontece muito isso, gente que bota que tem curso, transforma um curso de verão numa pós-graduação, transforma um seminário numa aula de mestrado. Foi um professor auxiliar de uma faculdade, disse que foi titular por um curto período de tempo. Isso eu falo da minha experiência, mas no mercado formal, no mercado regular de trabalho, coloca a tua escolaridade. Se você lá tem, muitas vezes, ensino fundamental completo, coloca completo. Se está incompleto, coloca incompleto. O que vai acontecer, eu vou ser bem sincero, tá? Pela minha formação enquanto geógrafo. Os empregos hoje, as frentes de trabalho estão buscando pessoas com um nível muito maior de qualificação,
para exercer trabalhos, para exercer funções cada vez menores. Eu, por exemplo, trabalho, agora eu estou gravando na sala de aula de uma escola, mas eu trabalho em casa também como consultor para uma determinada empresa. E trabalho também no meu canal, eu trabalho também nas minhas redes sociais. Nessas outras áreas eu não precisei apresentar diploma, nada do tipo, somente nas escolas que eles pedem a tua comprovação de formação. Então, cuidado, não minta, não omita, não transforme muitas vezes o seu material que está aí numa grande cilada. Seja honesto consigo mesmo e com o teu entrevistador. Tenha um currículo, por incrível que pareça, atraente, como eu falei, clean e organizado, certo? Terceiro ponto nessa aula de hoje, gente, experiência. Alguns especialistas em RH pedem que a gente coloque 3 experiências, tá? E aí você coloca 3 experiências nas quais você arrebentou, naquela que você que quis interromper a relação de trabalho, naquela que você que quis muitas vezes ali sair. Gente, eu acho que deve estar estourando porque o quadro é muito branco, né? E quando fica aqui na frente está um reflexo da luz. Mas vamos lá. Então, quando você vai colocar o campo das experiências, você mesmo tem que colocar. Eu mesmo. Eu trabalhei em determinada empresa, adorava trabalhar lá, porém, o nível de trabalho era muito excessivo para o que eu... Era excessivo, era exaustivo para o que eu recebia. Então, foi como um acordo que eu me desligasse dessa empresa. E eu perguntei, vocês me dariam uma recomendação caso outra empresa pedisse? Não, a gente daria, claro, né? Espero que você tenha sucesso lá fora, que já é uma outra discussão de como a gente faz o nosso networking e como esse networking ele acontece, como é que eu estou atualizando ali a minha rede de contatos. Então, coloca as suas 3 experiências, as 3, não as 3 últimas, tá? Tem gente que bota as 3 últimas, eu prefiro que você coloque as suas 3 melhores. Ao colocar as suas 3 melhores experiências, o que é que vai acontecer? Você vai ver também que os teus ex-empregadores, se a relação for muito boa de trabalho, consigam dar informações sobre você. E quais são as informações que a empresa pede, por exemplo? Se essa pessoa realmente trabalhou naquela empresa, qual foi o período em que ela trabalhou e como era essa pessoa na empresa, né? Ela chegava tarde, chegava no horário, ela tinha algum problema de comportamento, ela tinha algum problema de aceitação com os demais funcionários, ela tinha capacidade de ser liderada, ela tinha capacidade de liderar. Já aconteceu, inclusive, de a gente fazer um processo seletivo de uma empresa e a pergunta foi muito simples. Tá, beleza, mas você antes de trabalhar aqui trabalhou aonde? A pessoa disse onde tinha trabalhado e a gente disse, tá, tudo bem, tá certo, mas como era a relação lá, a pessoa perguntava coisas simples. E ao término da entrevista, os números das referências estavam lá dos 3 últimos lugares, a pessoa foi e acabou ligando, né? Mentiu pra caramba, mentiu mesmo com o que estava acontecendo, não era nada que ela tinha falado e as referências acabaram traindo ela, porque ela jurou que ia contar uma mentira e essa mentira seria corroborada. Então, a dica que eu dou quando você for colocar no seu currículo a experiência, né, depois dos dados pessoais, da formação e da experiência, eu diria que você colocasse aqui as 3 melhores experiências confirmadas, aquelas que você conseguiu deixar uma porta aberta, aquelas que você conseguiu deixar ali, por incrível que pareça, um network bem feito, aquelas que você conseguiu gerar uma boa impressão, aquelas que você deixou o teu empregador com um gostinho de quero mais. Aí sim, estaria correto, beleza? E aí vamos lá, vamos para as informações. Esse campo aqui, ele tem que ser vasto, porém seguro. Como assim? Eu coloco informações que eu escrevi artigo, eu coloco que eu dei aula em determinado grupo, eu falo que eu dei aula para determinada empresa, eu falo que eu dei aula em determinado idioma. Ah, você já deu aula totalmente em inglês, já deu uma aula totalmente em inglês. E qual foi o público? O público foi uma galera de ensino superior,
lá aspirantes ao mestrado. Então você fez o quê? Eu também sou um aspirante ao mestrado, mas fui lá e dei uma aula de quase 2 horas, amplamente em inglês. Você teve dificuldades? Sim, tive dificuldades porque eu precisava quebrar o gelo e não era na minha língua materna, então a gente precisa se adaptar melhor. Mas foi acontecendo. E aí a aula foi maravilhoso. Você já escreveu o artigo? Já, o meu artigo é As Relações de Poder de Ensino e Aquisição do Conhecimento no ensino de Geografia. Como é que acontece o processo de aprendizado no ensino de Geografia? Tá bom? Então foi isso que eu fiz. Então, na hora de colocar as informações, encante, por incrível que pareça, o seu entrevistador. Encante o seu recrutador. Você não vai colocar que chegou no trabalho num lugar que não tinha nem um projetor e você tem uma aula maravilhosa e aquele dia foi um dia difícil de trabalho. Ou você vai colocar um job que você fez de 15 dias para uma empresa e que essa empresa ela não disponibilizava nenhum meio de produção, você tinha que criar e tinha que fazer tudo sozinho. Não, você vai colocar aquilo que encanta o recrutador. Eu sempre recomendo o seguinte, quando a gente fala das informações, comece colocando basicamente as informações medianas, como é o meu caso. Eu dei aula para um grupo de professores do estado da Bahia de maneira virtual, isso aí é mediano. Aí eu dei aula para um grupo de professores que estavam aspirando mestrado, também no grupo da Bahia e de Minas Gerais, aí foi maravilhoso. E aí, para encerrar, eu disse que eu ajudei a coordenar um cursinho pré-vestibular e estou agora participando do processo de seleção de uma outra faculdade e isso foi incrível. Então eu coloco aquela que não foi tão boa, a mediana e a excelente, eu coloco ao final da minha parte de experiências. E por fim, atenção ao feedback, tá? E por fim, atenção ao feedback, tá? Presta bastante atenção que o teu entrevistador ele vai dar alguns feedbacks, ele vai dizer muitas vezes como é que se a vaga é tua ou não. Eu já percebo quando uma vaga é minha, quando eu venho para a aula, e eu venho para a aula assim, como eu estou de bata agora, porque eu adoro sujar a camisa com o piloto, então eu estou de bata, mas eu venho para a aula, eu já venho com aquela certeza, vou dar o meu melhor, vou arrebentar, vou fazer isso. Quando eu vejo o entrevistador fazer 3 ou 4 anotações, virar a cabeça para o lado, não dar muita atenção, eu já sei, eu já tenho certeza que não vou ser chamado ali, que ali não foi uma relação ali de sinergia, não teve uma mão vindo ao meu encontro, só fui eu ao encontro dele porque eu queria a vaga. Quando eu vejo muitas vezes o entrevistador interessado, ele já está com o meu currículo ali, ele está me vendo, porque o professor raramente faz a entrevista. Ele tem uma conversa e vai para uma aula piloto, para uma aula teste. Pelo menos aqui no estado de Alagoas é assim que as empresas contratam professores e contratam também, por incrível que pareça, coaches, recrutadores e por aí vai. Então, o que é que eu quero que vocês percebam de imediato? Ter esse feedback é bom, ter esse feedback aqui, ele é bom e ele é necessário. Por que esse feedback é bom e é necessário, Porque quando você começa ali a desenvolver a tua aula, a tua apresentação, a tua entrevista, quando você já entregou o currículo, seja ele de maneira virtual, e eu volto aqui a frisar o que nós falamos, Trabalha dessa forma, entrega ao virtual, entrega ao presencial, esteja realmente ali bem aparente com o que o mercado está pedindo. Não estou falando de estética não, tá? A minha profissão passou por uma correção nos padrões de vestimenta e estética e hoje o professor pode ter uma largador, pode ter o cabelo maior, ele pode estar tatuado, porque a nossa profissão ela vem ganhando um enriquecimento intelectual e vem perdendo em aspectos imagéticos. Mas, por exemplo, se você que quer o mercado corporativo, ainda existem algumas limitações que nós vamos vencer ao longo do tempo, mas usa essa característica, manda para o mercado o que você tem de melhor. Um currículo bem elaborado, com informações básicas, concisas, que você vai conseguir chegar ao seu objetivo.
Evite muitas vezes aquele currículo que tem 3, 4, 5 páginas. A gente vive hoje numa era da hiperinformação. Então, como nós vivemos na era da hiperinformação, às vezes o cara quer saber só o seguinte, tá? O teu recrutador, o que é que você faz, quanto tempo você tem de experiência, e o que é que você pode propor hoje para que a nossa empresa, como é que você pode ajudar a minha empresa a crescer ou essa empresa a crescer? Ele não está pedindo que você construa um novo modelo de empresa, uma identidade da empresa da noite para o dia, não. Ele está pedindo como essa empresa pode crescer, tá? Então, presta bem atenção. Para você que está acompanhando aí, acho que a internet deu algumas oscilações, né? Você vai ter o texto e a forma como se escreve, a qualidade, seja organizado e atraente, a experiência. Eu quero que você ali, muitas vezes, coloque as suas 3 melhores experiências. Aí depois, as informações. Tem informações vastas, porém tem informações ali que consigam atrair o teu entrevistador, consigam atrair o recrutador. E o currículo é a porta de entrada disso. Eu brinco quando eu estou dando aula de atualidades para a redação, que quanto mais informações a gente tem, é mais cruel para a nossa cabeça, para a nossa construção. Por quê? Quanto mais informações nós temos, o mais cruel é o que é que eu vou botar agora, de que forma eu vou colocar essa informação, para quem eu vou colocar essa informação, tá bom? Então se liga aí. E por fim, gente, o feedback. É sempre bom você se manter nos grupos, você perguntar ali qual é muitas vezes a onda, qual é a vibe dos recrutadores, tá? Muitas vezes a gente está lá, a gente fica sonhando com uma vaga, a vaga está pertinho da gente e a gente nem percebe. Então o recrutador ele quer alguém muitas vezes com um currículo bom. Então web cursos, cursos online, participação de fóruns, certificados que saem na hora basicamente. Você acabou de fazer o curso, fez a avaliação, já teve o certificado. Tenha isso sempre junto. Não é vergonha você ter hoje um tablet, um notebook na tua mochila para poder apresentar isso. Nós, professores, quando estamos em busca de um tipo de qualificação como essa, é muito comum. Eu estou com o meu notebook na bolsa, estou com o meu tablet na bolsa, então assim, mas você tem algum material seu aí? Tem algum portfólio? Tem. Você tem vídeo de uma aula gravada? Tenho. Por quê? Porque a nossa sociedade é imagética. Então esse feedback muitas vezes é muito bom. Não tenha vergonha de perguntar muitas vezes ao final de um processo seletivo do qual você não foi selecionado. Não tenha vergonha de perguntar. Eu já perdi processos seletivos em empresas e a pergunta foi a seguinte: esperei todo mundo sair, né? Aí cheguei lá no recrutador, não era para educação, era para o varejo. Cheguei para o recrutador, eu tinha uma pergunta para fazer, posso? Aí a moça já ficou olhando assim, tipo, ele não vai concordar com o resultado, vai dizer que ele era o melhor, não sei o quê. Eu disse, olha, eu queria perguntar aqui respeitosamente, onde foi que eu errei? Ela, olha, que bom que você perguntou isso, você errou porque a gente percebeu você muito ansioso durante a entrevista e durante a dinâmica de grupo você também estava bastante ansioso e a gente não quer um perfil assim. Eu digo, tá, mas quando foi que a senhora percebeu a minha ansiedade? A gente percebeu a ansiedade quando a gente perguntou isso, você nem deixou com que o entrevistador, que o recrutador terminasse, você já foi interrompendo e falando para mostrar que sabia. E aí eu digo, tá, mas quanto ao currículo? Não, seu currículo é muito bom. Eu tenho técnico em administração, né, inglês fluente, francês fluente. Então, técnico em administração, inglês fluente, francês fluente, tem informática nível advanced e por aí vai. Tem uma série de cursos complementares, graduação, concluindo a segunda graduação daqui a pouco. Já tem uma especialização, aluno postulante ao mestrado, então você vai colocando um monte de coisa para que o empregador perceba, não, eu estou com uma boa bomba na mão aqui, eu estou com uma situação agora que eu sei que a empresa vai ter um bom representante. Isso não é um fato muitas vezes,
Por muitas vezes, quando a gente está conversando com as pessoas, a ideia é tipo, tá, manda o seu currículo, e eu sento na frente do computador e faço qualquer coisa. A gente senta na frente do computador e faz qualquer coisa. Se você senta na frente do computador e faz qualquer coisa para poder entrar no mercado de trabalho, logo você merece qualquer vaga de emprego. Qualquer vaga de emprego, qualquer job que aparecer. Então, só para a gente recapitular e chegar aqui no final da aula, quer saber mais? Eu vou colocar inclusive lá no meu canal, Ogro Web TV, o link está na bio, que eu vou colocar o seguinte, né? Como preparar o seu currículo? Tem um texto, né? Tem uma formatação. Você pode ver padrões que estão hoje lá na própria plataforma do Word. Desde o Windows 10, você pode encontrar lá, vai, clica no Word, você vai encontrar lá modelos de currículo. Mas o que é que a gente quer? A gente quer que você coloque as suas informações ali de maneira muito clara, muito propensa a ser chamado, muito propenso a que o recrutador, que é uma pessoa que tem um tempo extremamente escasso, queira delegar ali 10, 15, 20 minutos para te ouvir. Então o que é que vai acontecer? Você vai chegar lá e vai dizer, olha, peraí, eu sou o Elton dos Santos, eu sou natural de Maceió, Alagoas, o meu arroba, né, o comercial é esse, nunca colocar o arroba da sua conta de jogos, da sua conta das redes sociais, coloca o teu arroba, eu coloco muitas vezes ali o teu e-mail, o e-mail corporativo, tá? Que você usa para receber comunicações de empresa, currículo, por aí vai. Se você não tem, faça um imediatamente. Se você não tem, trata de fazer um imediatamente. E aí o Elton, ele precisa dizer que ele é casado? Pode, mas não é relevante. Ele precisa dizer que ele não tem dependentes? Não, porque isso vai ser resolvido, por incrível que pareça, na conversa lá, que é a etapa 2 do processo. Ele vai colocar a pretensão salarial somente se a vaga assim o declinar. Se não tiver isso, não há necessidade, tá? Então a gente acha que é só preparar um currículo e sair jogando por aí, não. Cada empresa requer, às vezes, informações diferentes. Por exemplo, o quesito boa aparência, que é no quesito colocado até a reforma do Código Civil, é preciso ter boa aparência para o cargo. É um critério subjetivo. Eu acho que eu tenho uma boa aparência aqui. Estou bonitão, estou com a minha bata, com os meus pilotos, com a minha sala. Eu estou com uma boa aparência. Mas e aí? O que vem a ser boa aparência para quem está acompanhando? E aí a gente volta a dizer: texto, qualidade, experiências, informações e feedback são características fundamentais para que você tenha um currículo vencedor, tá? Eu espero voltar em outros momentos falando com vocês sobre isso, falando com vocês sobre emprego e empregabilidade. Eu quero produzir bastante conteúdo em cima dessa vibe e, claro, isso aqui é só o comecinho. Se não conseguiu ver o final ali da lousa, se está dando esse contraste por conta da luz, é porque eu decidi gravar assim de última hora, porque eu queria muito testar essa nova forma com vocês. Durante essa live nós tivemos aqui 371 pessoas visitando, obrigado aos que visitaram, e nós vamos continuar falando de currículo, emprego, empregabilidade, mercado de trabalho. Não use o termo mercado de trabalho, tá? Eu vou provar a vocês porque o termo mercado de trabalho não deve ser usado. Eu sou o Ogro e esse é o canal Ogro Web TV. Se você gostou, comenta, curte, compartilha. Forte abraço e tchau!